Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar sobre positions. Eu preparei um tutorial para vocês para explicar cada uma das posições do CSS para vocês conseguirem estar posicionando os elementos de vocês de forma assertiva e também sem ficar com dúvida quando utilizar esse recurso aí, que é amplamente utilizado no dia a dia de um programador front-end, beleza? Então, se tu curtiu o vídeo, tu aprendeu um pouquinho aqui comigo, não se esquece de deixar aquele like, é muito importante. Também se inscrever no canal se tu não é inscrito. Essas ações fazem com que nossos vídeos sejam compartilhados para mais pessoas. Consequentemente, elas aprendem programação de graça. E também, claro, se tu quiser aí tá ajudando a gente mais ainda, tu pode estar se tornando membro do canal. Tem uns valores bem acessíveis e com isso tu já consegue estar ganhando promoções especiais lá na plataforma da Hora de Codar, nos nossos cursos e também fortalecendo nosso trabalho aqui, beleza? Então chega de conversa e bora pro vídeo. Bom galera, eu preparei alguns slides aqui só para a gente situar todo mundo, tá? E a gente vai para a prática direto, tá? Eu só quero aqui nivelar todo mundo que chega para que todos saibam o que se trata, né? Esse recurso e entendam as possibilidades dele. Então bora lá. Bom, a gente tem uma propriedade position, né, que a gente vai estar controlando ela com base nos valores. Então a gente sempre vai estar utilizando a regra position no CSS e a gente tem alguns valores aqui para configurar ela, tá? Então bota que a propriedade position em CSS ela define como um elemento é posicionado no documento, influenciando o seu lugar no fluxo e a sua relação com outros elementos. Então o que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente tem é que no HTML a gente tem um fluxo de cima para baixo, né? A gente coloca a tag de parágrafo lá em cima e depois uma tag de H1, a gente vai ter esse posicionamento padrão acontecendo no navegador também. Com a position, a gente tem a possibilidade de mudar esse fluxo, justamente para reposicionar os elementos. E, né, padrão, os elementos eles já ganham uma posição, porque eles têm que estar posicionados na tela. E a posição padrão é esse primeiro valor aqui, ó, o static. Então, todos os elementos que a gente vê, eles por default são static, tá? Estáticos. Então, eu boto aqui, ó, o valor padrão, onde o elemento segue o fluxo normal da página sem responder às propriedades de posicionamento como top ou left. Ou seja, a gente não pode movimentar o elemento com essas outras regras aqui, tá? Então são regras de apoio que a gente vai utilizar em várias positions, para justamente posicionar os elementos com as direções que a gente quer. Esquerda, direita, topo e baixo, né? Bottom. Então, outra curiosidade também é que a gente não precisa definir o position static, né? Ele já vem por padrão, então é um estilo que o navegador aplica automaticamente. Outra regra que a gente tem, né, outro valor, na verdade, é o relative. Então, o elemento é posicionado relativo à sua posição original, que simula o que o static faz, só que ele pode ser deslocado com top left, tá? Só que o que acontece aqui? Ele não altera o espaço reservado no fluxo, mas ele pode estar começando a subposicionar os outros elementos, o que não é muito legal. Então, a gente não costuma utilizar muito aí o relative para mexer com as posições top left, right ou bottom, tá? Absolute, ele remove o elemento do fluxo normal, então aí agora é como se criasse um vazio onde o elemento tivesse, e aí os outros elementos preenchem aquele vazio e o elemento não está mais no fluxo, tá? E o posiciona em relação ao ancestral posicionado mais próximo. O que é isso? O elemento pai. Então o elemento pai de qualquer elemento é geralmente a tag body, né? Então quando tu posiciona absolute sem um elemento pai, gera um problema, porque ele fica posicionado absoluto no HTML todo. E geralmente a gente não quer isso, tá? Então o que acontece é que a gente vai estar utilizando, vou mostrar isso para vocês, ele em conjunto com o relative. Porque daí o elemento pi vai ter uma posição, né? A gente tem que definir o relative. E aí o absoluto vai estar absoluto em relação a esse relativo, tá? E aí a gente consegue mover ele dentro dessa área, o que torna uma posição bem interessante. Fixed, o elemento é fixo em relação à janela do navegador. Então é assim que a gente faz aquelas barras de navegação que acompanham o usuário, tá? Permanecendo no mesmo lugar, mesmo quando a página é rolada. Ideal para cabeçalhos ou botões persistentes, né? Quando a gente tem aquele botão que acompanha a gente, algum card, né? Por exemplo, uma parte de produto, né? Às vezes tem aquela parte lateral que vai acompanhando e tal. Então dá para fazer dessa maneira também. Stick, que é uma combinação das características de relative e fixed. O elemento se comporta como relative, né? Ele vai estar no fluxo normal, bonitinho ali, até atingir uma posição definida, tornando-se então fixed durante a rolagem. Então ele está lá no seu lugar, mas quando tem uma área de rolagem, ele vai acompanhar toda a rolagem, tá? E quando volta ao seu lugar, ele fica na posição original. Então é um mix aí, para utilizações bem específicas, mas a gente pode tirar proveito dela também, beleza?
Então, galera, a gente acaba aqui a parte de teoria, bora para a prática aí, aplicar todos esses caras no código. Bom, galera, antes de começar aqui, eu preparei para vocês um HTML, que vai estar nesse repositório que está aqui na descrição do vídeo, tá? Onde a gente vai ter um HTML base, certo? Vocês podem copiar aí para o editor esse HTML todo, tá? Pode copiar aqui nessa função de cópia, ou tá utilizando aqui o botão de download, beleza? É o ponto inicial, né? Nosso template inicial aí para esse vídeo, tá? E o CSS tu pode copiar até esse comentário aqui, ó, né? Que é um estilo base para dar uma diferenciação dos elementos aí e a gente ter as áreas bem destacadas. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. No navegador, tu vai estar aqui com o HTML todo, né? Definindo cada comentário pelos recursos que a gente vai utilizar, tá? E aqui o CSS base, no meu foi até a linha 23, beleza? E o resultado final no navegador é esse cara aqui, ó, tá? Então, como a gente não vai mexer no HTML, a gente vai ter esse start aqui para poder ir direto ao ponto, certo? Então, pausa aí o vídeo, pega o teu arquivo e depois vamos continuar. E além disso, galera, eu preparei para vocês um material totalmente gratuito para vocês expandirem o conhecimento. É um bom próximo passo depois desse vídeo aqui, esse e-book aqui com 20 boas práticas de HTML e de CSS. São práticas que eu uso nos meus projetos até hoje. Então são recursos que, independente se tu programe com React no front-end, se tu programe, sei lá, com Blade do Laravel, não importa. No final vai ser HTML e CSS. Então, independente de framework, que eu trabalho com as linguagens base, são recursos que vão deixar o teu código mais bonito, organizado e profissional, tá? Então, estou dando gratuitamente para vocês aqui, link na descrição. Dê uma olhada, material que vale a pena profissionalizar vocês. E tu quer aprender mais ainda comigo, se tu gostou da minha didática, se tu está gostando até o ponto desse vídeo, se tu aprender bastante aqui, Positions, um bom próximo passo aí para também aumentar muito as habilidades nessas linguagens que são a base da web. É o nosso curso completo de HTML e CSS na nossa plataforma. Dá um valor especial para quem está assistindo esse vídeo aqui, tá, galera? Tu pode estar entrando nesse link, dando uma olhada no conteúdo, dando uma olhada na avaliação da galera que está aí falando bem do curso, tá? Tu pode ver a descrição, o que tu vai aprender aqui. Curso bem completo, que vai te ensinar tudo o que tu precisa para poder dominar HTML e CSS. Fechou? Então fica aí minhas indicações. Com certeza vocês vão aprender aí muito comigo e vão estar evoluindo na programação. Bom, eu vou apenas colocar o editor lado a lado aqui com o navegador para a gente poder seguir. Então, galera, eu vou trabalhar assim, ó, tá lado a lado para a gente não precisar ficar dando alt tab, tá? Vou esconder aqui a barra de arquivos e a gente vai ficar alternando entre os arquivos de HTML e CSS aqui que a gente tem, tá? Bom, como a gente explicou lá no slide, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter os elementos que a gente vai aplicar as posições, né? E também alguns containers aí para separar os conceitos, tá? Então a gente começa aqui com o nosso static box e a gente vai aplicar a posição estática. Então tá aqui, posição estática. Então, como dito lá, a posição estática ela não precisa ser aplicada porque a gente não vai ter alteração nenhuma aqui no layout. Ó, vejam aqui que o elemento não muda, né? Ele permanece no mesmo lugar. Na verdade, a maioria das posições vai deixar o elemento no mesmo lugar, mas outra coisa interessante é que a gente não tem como mover ele. Então, não faz sentido aplicar aqui, porque nenhuma regra de direção, que são as 4 que eu falei, top, left, right, bottom, vão ser aplicadas nele, tá? Então, isso aqui é totalmente indispensável. A gente não precisa estar fazendo essa regra aqui. Isso é uma redundância, pois todos os elementos já começam dessa maneira aqui, tá bom? Bom, então não tem muito o que falar, né? É o padrão. A gente vai ter então a posição relativa e assim começa a gente ter algumas alterações, né, no comportamento dos elementos. Então vou pegar aqui esse relative box e o que a gente vai poder fazer com esse cara aqui? Adicionar primeiramente a regra com o valor, né? Beleza? E aí a gente tem o mesmo resultado. A posição relativa e a static, né, só definidas, elas não vão ter diferença nenhuma ali para a posição do elemento como vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem os mesmos posicionamentos iniciais, só que aqui eu começo a ter a possibilidade de utilizar regras como top, left, right, bottom. Então, a gente começa a deslocar o elemento. Mas olha só que ruim isso, né? Porque à medida que eu vou deslocando, ele vai criando scroll, ele vai saindo do fluxo, vai tampando outros elementos. Então, se a gente tivesse um parágrafo aqui embaixo, ó, ele vai ficar aqui
Deixa eu só botar mais texto. Ó, ele vai tampar o elemento. A gente não vai querer isso em quase nenhuma situação, né? Talvez tenha alguma aplicação, né? Algum layout, algum design, né? Que ele faça alguma coisa, assim, alguma jogada e tal. Mas fora isso, a gente não vai utilizar, tá? Então, poucas vezes vocês vão ver o Relative sendo empregado para esse tipo de uso aqui, tá? Mas é algo que a gente pode fazer, então é importante a gente estar mostrando como é que funciona, beleza? Bom, a próxima que a gente vai ver é a absoluta, tá? E a absoluta, ela começa a nos dar mais flexibilidade, né? E isso é bem interessante. Então, vou pegar aqui a classe, tá? E eu vou pegar e botar a posição absoluta. Então, novamente, né? A posição absoluta, a gente vai ter agora uma quebra de fluxo, né? Como eu falei para vocês. Então, ela permanece na sua posição inicial, digamos assim, tá? Só que a gente já começa a ver algumas alterações. Ele não tem, né, a mais de 100% da largura, ela fica com largura automática, tá? É como se não fosse mais um elemento de bloco, né? Que é o padrão das divs, tá? E ela não está mais representando ela no fluxo, apesar de tentar ficar ao máximo na sua posição inicial, tá? O problema começa, né? Já tem problema aqui, mas começa mais ainda, quando a gente começa a definir as direções, porque a gente pode fazer isso. Então, vou até botar right. Ó, agora sim o elemento some daqui, né? E ele vai para as posições que eu defini na tela. Porque se vocês viram lá o slide que eu mostrei para vocês, ela vai ficar ligada ao seu elemento pai, né? Só que é o elemento pai que tem uma posição definida. Então por isso que a gente utiliza a posição relativa, para poder controlar o posicionamento de um elemento com absolute. Então, como não tem nenhum pai aqui com posições definidas, automaticamente ela vai ser ancorada no body, que é o elemento pai de todos, tá? E aí, a gente tem uma utilização que provavelmente está errada, né? na posição absoluta. Então, geralmente a gente não vai querer dessa maneira aqui também, tá? E como é que a gente vai querer? Bom, a gente vai pegar o pai dela, a gente vai definir com relativo. Eu já vou colocar aqui uma borda e uma altura. Tá? Então agora, como vocês podem ver, eu defini para o pai a posição relativa. E aí, o elemento absoluto, ele respeita as áreas do pai. Então agora sim, a gente consegue ter mais controle. É muito mais preciso onde a gente quer o elemento. E isso começa a dar vantagem, né, para essa posição aqui. Então, na maioria das vezes, vocês vão estar vendo a posição absoluta sendo utilizada dessa maneira aqui. Com um container pi, que vai ter uma área x, né? E aí um elemento filho absoluto, e vai ser posicionado esse elemento em alguma parte, né, do elemento pi. Porque a gente tem total controle ali do tamanho do elemento pi, né, sendo altura e largura. E também fica mais previsível onde o elemento absoluto vai ficar, beleza? Então, essa daqui vai ser uma das maiores, né, utilizações de position que vocês vão ver, né, em questão de quantidade. Mas eu acredito que a maior mesmo vai ser fixa, né, porque é algo bem interessante. Deixa eu usar aqui o fixa para elementos que precisam estar acompanhando, né, o scroll da tela. Então vamos definir aqui esse cara com position fixed. É sempre interessante olhar o comportamento inicial do elemento, né? A gente vê aqui, né, que o elemento aparentemente não está mais no fluxo dele, né? Ó, esse fixed container, ele meio que sumiu da tela, né? Fixed box, na verdade. Ele sumiu. Então a gente precisa definir o que? É posição, né, para ele, em questão de top, por exemplo, e left. Colocar um background color red para a gente poder ver ele bem destacado. E aí agora sim, ele reaparece e ele está sempre no meu scroll. Vejam aqui. Então, muito utilizado para a base de navegação, por exemplo. Vamos dar para right aqui. E já deve ter dado para ver, né? Mas ele é fixo em relação ao quê? À minha tela. Então, a gente pode ancorar ele em qualquer canto, né? E ele vai sempre respeitar, por exemplo, aqui eu coloquei 10 pixels, né? Então, por mais que eu mexa aqui, ele vai estar sempre 10 pixels do topo da tela. Na direita, né? Como que a gente não tem scroll aqui, ó, se a gente tivesse, ele também respeitaria. Então,
ele está sempre posicionado em relação à minha tela, à minha visualização atual, tá bom? Então, bem interessante para menus, como eu falei para vocês. E aqui, a gente também tem o stick, que é uma mistura, como eu falei para vocês lá no slide, de relativo com fixo, né? Então, eu vou ter aqui a classe stickbox. Eu coloquei aquele conteúdo ali de propósito, para vocês verem ele empregado, né, um contexto. Então, a gente vai ter aqui a position, stick, tá? E a princípio, né, ó, não acontece nada. Por que não? Porque a gente não definiu as direções. Então, vamos dizer que ele é top 50. Aí agora, quando eu passar ali por a área dele, ele vai ficar 50 pixels do topo, tá? Então, aqui ele está funcionando como fixo. E se eu volto à área, que ele tem mais de 50 pixels do topo, né, ele vai permanecer na posição original. Quando ele tem 50 pixels, ele vira fixo. Entendeu? Então, ele funciona dessa maneira aqui. Ele vai respeitar o seu posicionamento de acordo com o HTML, que é o que a Relative faz. E quando ele atinge uma posição determinada aqui por direções, ele começa a acompanhar a tela. Tá? Então, ele vai ter esse comportamento híbrido para a gente poder estar utilizando aí quando for necessário, né, de um elemento que acompanhe, somente quando o usuário vê, digamos assim, esse elemento, quando ele vai passar daquele elemento. Tá? E um pequeno conteúdo bônus que eu quero trazer para vocês aqui é o Z-Index, tá, galera? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter uma possibilidade de trabalhar com profundidade, né? O eixo Z. E se vocês perceberem, no HTML e CSS a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y, né? Horizontal e vertical. E o Z-Index, ele nos dá uma possibilidade de trabalhar com o eixo Z, né? Que é a profundidade aqui. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, geralmente a gente vai estar definindo, né, os elementos de posição absoluta para que eles possam fazer aí uma intersecção entre eles, né? Que eles estejam sobrepostos. Então, vou botar aqui no elemento pi a posição de relativa, uma altura 300 pixels, uma borda vermelha, tá? E os dois elementos filhos aqui, no Z-Index Box 1 e no Z-Index Box 2, eu vou colocar uma posição absoluta, tá? Beleza, aí eles vão ficar aqui top 0 e left 0. Então agora eles... Aqui tem que corrigir para 2, ó. Que eu botei duas vezes o box 1. E agora sim eles estão sobrepostos, né? E aí vamos dizer que eu quero que o box 1 ele se desloque um pouquinho mais para baixo e para a esquerda, tá? Então left 20 pixels, right 20 pixels, top, né? 20 pixels. Aí eles já começam a se deslocarem aqui, mas eu quero que o box 1 prevaleça no box 2. Como é que eu posso fazer isso aqui? Né? Ó, o box 1 está abaixo do 2, porque eles estão seguindo um fluxo de HTML, e o 2 prevalece por estar, né, mais à frente. Mas eu quero inverter. Então, eu tenho como fazer isso através do Z-Index. Aí, um maior valor vai prevalecer ao menor valor. Então, eu devo definir aqui para o box 2, por exemplo, né, um Z-Index de 1, tá? E para o box 1, eu devo definir um Z-Index de 2. E aí ele vai prevalecer no box 2, né? Ele vai ficar à frente do elemento. Então, vejam aqui, a gente tem também essa possibilidade de trabalhar com profundidade, né? Quando a gente está lidando com posições absolutas, que pode acontecer sobre a posição de elementos, né? Ou seja, pode ser um recurso do próprio layout mesmo, do site que a gente está criando. E a gente tem esse recurso de Z-Index para estar trabalhando com o sobreposicionamento de elementos, mas de uma maneira controlada, né? Que a gente defina quem fica por cima de quem. Beleza, galera? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês sobre Position. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Não se esqueçam aí dos nossos próximos passos, como eu comentei para vocês. A gente tem aqui o e-book de boas práticas, que é onde vocês vão aí poder evoluir tanto no HTML como no CSS. São práticas que vocês vão aplicar em todos os projetos, independente do tamanho, independente de se for um projeto para vocês próprios, né? Aqueles pet projects, se for um projeto de empresa. São recursos que vão te ajudar a profissionalizar mais o código, tá? E também o nosso curso completo de HTML e CSS, que é onde tu pode dar o próximo passo aí, tá realmente aprendendo a fundo essas
duas linguagens comigo, criando vários projetos, tá? Então fica aí as indicações para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí, deem um like no vídeo, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve se não é inscrito aqui no canal. E também, se puder, considere se tornar membro, que isso ajuda bastante a gente a trazer cada vez mais conteúdo com muita qualidade e de forma gratuita para todo mundo aprender cada vez mais programação. Bom, galera, por hoje é isso. Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!